A esposa e a filha abandonaram o homem com câncer terminal. Anos depois voltaram pela herança e ficaram surpresas com a reviravolta inesperada da vida. O sol filtrava-se através das cortinas do hospital, iluminando a figura pálida de Eduardo Vasconcelos. Aos 45 anos, este empresário bem-sucedido lutava contra um câncer que ameaçava tirar-lhe tudo. No entanto, não era a doença que mais o machucava naquele momento, mas a ausência das duas mulheres que mais amava no mundo, sua esposa Sandra e sua filha Vitória. Eduardo lembrava vividamente o dia em que foi diagnosticado com câncer. Sandra, uma mulher de beleza deslumbrante e ambição desmedida, tinha empalidecido ao ouvir a notícia. Sua filha Vitória, então uma adolescente de 15 anos, tinha chorado desconsoladamente. Naquele momento, Eduardo acreditou que enfrentariam essa batalha juntos. Quão equivocado estava! À medida que os tratamentos se intensificavam e Eduardo se enfraquecia, notou como Sandra e Vitória se distanciavam cada vez mais. As visitas ao hospital tornaram-se menos frequentes. As ligações mais curtas, as desculpas mais elaboradas. Eduardo se agarrava à esperança de que fosse apenas uma fase, que seus entes queridos voltariam para seu lado quando mais precisasse deles. Mas essa esperança se desvaneceu numa tarde chuvosa de abril. Eduardo, fraco pela quimioterapia, recebeu a visita de seu advogado e amigo, João Monteiro. Eduardo, sinto muito, mas preciso te informar algo, disse João, com uma expressão de pesar em seu rosto. Sandra esvaziou as contas bancárias conjuntas e transferiu uma soma considerável para uma conta no exterior. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está dizendo, João? Deve haver um erro. João negou com a cabeça. Receio que não seja tudo. Ela entrou com um pedido de divórcio e está pedindo a guarda total de Vitória. Nesse momento, Eduardo compreendeu a magnitude da traição. Não estavam apenas o abandonando em seu momento mais vulnerável, mas também estavam tentando despojá-lo de tudo o que havia construído. Onde elas estão agora? Perguntou Eduardo com a voz fraca. Segundo minhas fontes, elas pegaram um voo para a Europa esta manhã. Sinto muito, amigo. Eduardo fechou os olhos, sentindo as lágrimas começarem a brotar. Todo o seu mundo desmoronava ao seu redor. O amor de sua vida, a mulher com quem havia compartilhado 20 anos, o havia traído da maneira mais cruel. E sua filha, sua pequena Vitória, tinha ido embora sem nem mesmo se despedir. Em meio à sua dor, Eduardo não notou a presença de uma jovem enfermeira que havia entrado silenciosamente no quarto. Carolina Lima, de 30 anos, observava a cena com uma mistura de compaixão e preocupação. Ela estava cuidando de Eduardo nas últimas semanas e havia desenvolvido um carinho especial por este paciente que sempre mantinha um sorriso, apesar de seu sofrimento. Senhor Vasconcelos, o senhor está bem? Perguntou Carolina, aproximando-se da cama. Eduardo abriu os olhos, encontrando-se com o olhar caloroso de Carolina. Por um momento, sentiu um vislumbre de consolo em meio ao seu tormento. Não, Carolina, nada está bem, respondeu com a voz embargada. Carolina pegou sua mão com gentileza. Estou aqui para o senhor, senhor Vasconcelos. O senhor não está sozinho nisso. Essas palavras, embora simples, foram como um bálsamo para o coração ferido de Eduardo. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Embora a dor da traição fosse imensa, uma faísca de determinação se acendeu em seu interior. Obrigado, Carolina, disse Eduardo, apertando suavemente a mão da enfermeira. Você tem razão. Não estou sozinho, e eu prometo que vou lutar. Vou vencer este câncer e vou reconstruir minha vida. João, que havia permanecido em silêncio, aproximou-se de seu amigo. Conte comigo para o que precisar, Eduardo. Vamos lutar contra isso juntos. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Eduardo Vasconcelos tomava uma decisão que mudaria o curso de sua vida. A traição de Sandra e Vitória tinha deixado uma ferida profunda, mas também havia despertado nele uma força que não sabia que possuía. O que Eduardo não podia imaginar naquele momento era que isso era apenas o começo de uma história cheia de reviravoltas inesperadas. O destino tinha preparado muitas surpresas, tanto para ele quanto para aqueles que o haviam abandonado. E Carolina,
a enfermeira de coração bondoso, estava destinada a desempenhar um papel muito mais importante em sua vida do que qualquer um dos dois poderia prever. Os meses que se seguiram ao abandono de Sandra e Vitória foram os mais difíceis na vida de Eduardo. Cada dia era uma batalha, não só contra o câncer que consumia seu corpo, mas também contra a depressão que ameaçava quebrar seu espírito. No entanto, em meio à escuridão, Eduardo encontrou uma luz inesperada em Carolina, a enfermeira que se tornara seu apoio incondicional. Carolina ia além de seus deveres profissionais. Passava horas extras ao lado da cama de Eduardo, lendo-lhe livros, contando-lhe histórias de sua vida e, o mais importante, lembrando-o de que ainda tinha motivos para lutar. "O senhor é mais forte que isso, senhor Vasconcelos", dizia Carolina com firmeza nos dias em que a dor era insuportável. "Pense em tudo o que ainda pode realizar, em todas as vidas que pode tocar se superar isso." Pouco a pouco, as palavras de Carolina começaram a calar fundo em Eduardo. A cada sessão de quimioterapia, a cada noite de febre e náuseas, Eduardo se agarrava à ideia de um futuro melhor. Já não lutava apenas para sobreviver, mas para viver plenamente. Enquanto isso, João se encarregava de proteger os interesses legais de Eduardo. Conseguiu congelar parte dos ativos que Sandra havia tentado levar e preparou uma sólida defesa contra o pedido de divórcio. "Não vou deixar que tirem de você o que construiu com tanto esforço", garantiu João a seu amigo. "Sandra terá que responder por suas ações." À medida que os meses passavam, algo extraordinário começou a acontecer. Os tratamentos começaram a dar resultado. Os médicos, inicialmente céticos, agora falavam de uma possível remissão. Eduardo, que estivera à beira da morte, estava ganhando a batalha contra o câncer. Numa tarde de primavera, quase um ano após o abandono, o doutor Rodrigues entrou no quarto de Eduardo com um sorriso que não podia conter. "Senhor Vasconcelos, tenho notícias incríveis", anunciou o médico. "Os últimos exames mostram que o câncer está em remissão. O senhor venceu a doença." O quarto explodiu em júbilo. Carolina, que estava presente, não pôde conter as lágrimas de alegria. Abraçou Eduardo, esquecendo por um momento a formalidade profissional. "O senhor conseguiu, senhor Vasconcelos. Eu sabia que conseguiria", disse entre soluços. Eduardo, emocionado, tomou as mãos de Carolina entre as suas. "Nós conseguimos, Carolina. Você foi meu anjo da guarda em tudo isso." Naquele momento, algo mudou no olhar que compartilharam. Já não era apenas gratidão ou amizade. Era algo mais profundo, uma conexão que havia florescido em meio à adversidade. Com a saúde se recuperando, Eduardo começou a reconstruir sua vida. Voltou para sua empresa, que havia sido mantida à tona por seu sócio leal, e mergulhou no trabalho com paixão renovada. Mas algo havia mudado nele. Já não era o homem obcecado pelo sucesso material. Agora valorizava mais as relações genuínas, a paz interior e a oportunidade de ajudar os outros. Inspirado por sua própria experiência, Eduardo decidiu criar uma fundação para apoiar pacientes com câncer e suas famílias. E quem melhor para ajudá-lo neste projeto do que Carolina, que havia deixado seu trabalho no hospital para se juntar à causa de Eduardo. O relacionamento entre Eduardo e Carolina continuou evoluindo. O que começou como uma amizade nascida na adversidade transformou-se em um amor profundo e maduro. Carolina, com sua compaixão e força, preenchia o vazio que Sandra havia deixado, mas de uma maneira completamente diferente e mais autêntica. Uma noite, enquanto jantavam na varanda da casa de Eduardo, com a cidade iluminada a seus pés, ele pegou a mão de Carolina. "Carolina, estes meses com você têm sido os mais felizes da minha vida. Você me ensinou o verdadeiro significado do amor e do apoio incondicional. Você me daria a honra de se casar comigo?" Com lágrimas nos olhos, Carolina assentiu. "Sim, Eduardo, 1000 vezes sim." O beijo que se seguiu selou uma promessa de amor e companheirismo que ambos sabiam que duraria toda a vida. O que Eduardo e Carolina não sabiam era que, enquanto eles celebravam seu amor e sua nova vida juntos, a milhares de quilômetros de distância, Sandra e Vitória estavam prestes a tomar uma decisão que abalaria os alicerces dessa nova felicidade. O passado, que Eduardo acreditava ter deixado para trás,
estava prestes a retornar com força, trazendo consigo uma tempestade de emoções e conflitos que colocariam à prova tudo o que ele havia construído. 3 anos haviam se passado desde que Eduardo venceu o câncer e reconstruiu sua vida. Seu casamento com Carolina havia sido uma celebração íntima, mas cheia de amor, e juntos haviam transformado a fundação em um farol de esperança para centenas de pacientes com câncer. A vida sorria para Eduardo, e a dor do abandono se tornara uma lembrança distante. No entanto, o destino tinha preparado uma reviravolta inesperada. Em uma suíte luxuosa de hotel em Paris, Sandra Monteiro, agora com 48 anos, olhava pela janela com expressão preocupada. Ao seu lado, Vitória, já uma jovem de 21 anos, folheava distraidamente uma revista de moda. "O dinheiro está acabando, Vitória", disse Sandra, quebrando o silêncio. "Precisamos voltar para São Paulo." Vitória levantou os olhos, surpresa. "Voltar? Mas, mãe, o que tem lá para nós?" Sandra virou-se, seus olhos brilhando com uma mistura de desespero e astúcia. "Seu pai, querida. Ou melhor, o dinheiro dele." "Mas eu pensei que papai tinha morrido", respondeu Vitória confusa. "Era o que pensávamos, mas eu estive investigando. Eduardo sobreviveu ao câncer e, pelo que descobri, está melhor do que nunca", explicou Sandra. "É hora de reivindicar o que nos pertence." Vitória sentiu uma pontada de culpa. Durante anos, sua mãe a fizera acreditar que seu pai havia falecido, justificando assim sua fuga. Agora, a verdade vinha à tona, e com ela, uma avalanche de emoções contraditórias. "Mãe, como você pode pensar nisso? Nós o abandonamos quando ele mais precisava de nós", protestou Vitória. Sandra se aproximou de sua filha, acariciando seu cabelo com falsa ternura. "Vitória, querida, você era muito jovem para entender. Eu fiz o que tinha que fazer para nos proteger. Agora, precisamos garantir nosso futuro. Seu pai nos deve isso." Manipulada mais uma vez por sua mãe, Vitória concordou relutantemente com o plano. 2 semanas depois, mãe e filha aterrissavam em São Paulo, prontas para reivindicar o que Sandra considerava seu direito. Enquanto isso, no escritório da fundação, Eduardo e Carolina discutiam os planos para um novo centro de tratamento quando João irrompeu na sala, seu rosto pálido e preocupado. "Eduardo, temos um problema", anunciou João. Sandra e Vitória voltaram. Elas estão na cidade e entraram com um processo reivindicando uma parte substancial dos seus bens. A notícia caiu como uma bomba. Eduardo sentiu que o chão se movia sob seus pés, enquanto Carolina o segurava, oferecendo apoio silencioso. "Como elas se atrevem?", murmurou Eduardo, a raiva e a dor se misturando em sua voz. "Depois de todo esse tempo, elas voltam assim?" Carolina, sempre a voz da razão, interveio. "Eduardo, querido, respire. Vamos enfrentar isso juntos." João assentiu. "Eu revisei o processo. É fraco, mas teremos que ir a julgamento. Elas estão alegando que o divórcio nunca foi finalizado e que Sandra tem direito à metade de tudo o que você construiu." Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Sua mente era um turbilhão de emoções. Por um lado, a raiva pela audácia de Sandra. Por outro, uma dor renovada ao pensar em Vitória, a filha que não via há anos. "Quero vê-las", disse finalmente Eduardo. "Antes que isso se torne uma batalha legal, quero olhar nos olhos delas e entender por que estão fazendo isso." Carolina e João trocaram olhares de preocupação. "Eduardo, não acho que seja uma boa ideia", advertiu João. "Qualquer coisa que você disser poderá ser usada contra você no julgamento." Mas Eduardo estava decidido. "Preciso fazer isso pela minha paz de espírito. Arranje um encontro, João, em terreno neutro." Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Eduardo oscilava entre a ansiedade pelo reencontro e a determinação de proteger a vida que havia construído com tanto esforço. Finalmente, chegou o dia do encontro. Em um salão privado de um hotel no centro, Eduardo esperava, com Carolina ao seu lado. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu parar. Sandra entrou primeiro, tão bonita quanto sempre, mas com um ar de desespero mal disfarçado. Atrás dela, Vitória, transformada em uma jovem mulher, olhava para seu pai com uma mistura de curiosidade e remorso. "Olá, Eduardo", disse Sandra, sua voz fria e calculista.
Passou-se muito tempo. Eduardo a encarou fixamente, procurando em vão algum traço da mulher que uma vez amou. Então, seu olhar pousou em Vitória e sentiu seu coração se apertar. Vitória! Sussurrou, estendendo uma mão em direção à sua filha. Mas antes que Vitória pudesse reagir, Sandra interveio. Estamos aqui a negócios, Eduardo. Acho que você nos deve uma explicação sobre nossa situação financeira. A tensão na sala era palpável. Carolina apertou a mão de Eduardo, lembrando-o silenciosamente de sua presença e apoio. Explicação? Respondeu Eduardo, sua voz tremendo de emoção contida. Acho que sou eu quem merece uma explicação. Vocês me abandonaram quando eu mais precisava e agora voltam exigindo dinheiro. Como podem justificar isso? O que se seguiu foi uma discussão acalorada, com Sandra defendendo suas ações e Eduardo expondo a verdade sobre sua traição. Vitória, presa no meio, observava a troca com crescente horror, começando a ver pela primeira vez a manipulação de sua mãe sob uma nova luz. À medida que a reunião se desenrolava, ficava claro que esse encontro era apenas o começo de uma batalha que ameaçava despedaçar não só fortunas, mas também os frágeis laços familiares que ainda persistiam. O que nenhum dos presentes podia imaginar era como esse conflito iria evoluir, levando a revelações surpreendentes e decisões que mudariam suas vidas para sempre. A tempestade mal começava, e suas consequências abalariam os alicerces de tudo o que acreditavam saber sobre amor, lealdade e redenção. Nos dias que se seguiram à tensa reunião no hotel, a vida de Eduardo se transformou em um turbilhão de emoções e desafios legais. Sandra, determinada a obter o que considerava seu, intensificou seu ataque, utilizando cada recurso à sua disposição para pressionar Eduardo. Enquanto isso, Vitória se encontrava em um conflito interno. As palavras de seu pai durante o encontro haviam semeado dúvidas em sua mente sobre a versão dos fatos que sua mãe lhe contara durante anos. Decidida a descobrir a verdade, começou a investigar por conta própria. Uma tarde, enquanto Sandra estava ocupada com os advogados, Vitória escapou para se encontrar com João, o velho amigo e advogado de seu pai. O encontro, arranjado em segredo, aconteceu em um pequeno café nos arredores da cidade. Senhor Monteiro, começou Vitória, nervosa, mas determinada. Preciso saber a verdade sobre o que aconteceu quando mamãe e eu fomos embora. João a olhou com uma mistura de compaixão e cautela. Vitória, você tem certeza de que quer saber? A verdade pode ser dolorosa. Preciso saber, insistiu ela. Vivi tempo demais com dúvidas e mentiras. Com um suspiro, João começou a relatar os eventos daquele fatídico período. Contou-lhe sobre a luta de Eduardo contra o câncer, como Sandra havia esvaziado as contas bancárias e como eles haviam abandonado Eduardo em seu momento mais vulnerável. À medida que João falava, Vitória sentia que seu mundo desmoronava. Lágrimas silenciosas corriam por suas bochechas enquanto a magnitude da traição de sua mãe se tornava evidente. Como pude ser tão cega? Sussurrou Vitória, mais para si mesma do que para João. Você era jovem, Vitória, respondeu João com suavidade. Sua mãe te manipulou. Fez você acreditar no que ela queria que você acreditasse. Naquela noite, Vitória voltou ao hotel onde estava hospedada com sua mãe. Sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos conflitantes. Encontrou Sandra na suíte, revisando documentos legais. Mãe, precisamos conversar, disse Vitória, sua voz tremendo ligeiramente. Sandra levantou os olhos, notando a expressão séria de sua filha. O que foi, querida? Eu sei a verdade, soltou Vitória. Sei o que fizemos com o papai. A cor abandonou o rosto de Sandra. Do que você está falando? Deixamos o papai quando ele estava morrendo de câncer. Você roubou o dinheiro dele e mentiu para mim todos esses anos. Acusou Vitória, sua voz se elevando a cada palavra. Sandra se levantou, sua expressão mudando de surpresa para uma fria determinação. Eu fiz isso para nos proteger, Vitória. Seu pai era fraco, ia perder tudo. Eu tive que agir. Nos proteger? Você nos transformou em monstros, gritou Vitória. Você me fez acreditar que o papai tinha morrido. Você me roubou a oportunidade de estar com ele.
A discussão escalou rapidamente. Anos de mentiras e manipulação vieram à tona. Vitória, pela primeira vez, viu sua mãe como ela realmente era. Uma mulher egoísta e manipuladora que havia destruído sua família por ganância. "Estou indo embora", declarou finalmente Vitória, dirigindo-se ao seu quarto para fazer as malas. Sandra a seguiu, entrando em pânico. "Você não pode ir. Preciso de você para isso. Sem você, não tenho caso contra Eduardo." Essas palavras foram a gota d'água. Vitória se virou, enfrentando sua mãe com um olhar de desprezo. "É isso que sou para você? Uma ferramenta no seu plano?" Sem esperar resposta, Vitória terminou de fazer as malas e saiu da suíte, deixando Sandra gritando e implorando atrás dela. Com o coração pesado, mas determinada, Vitória se dirigiu à casa de seu pai. Eduardo, surpreso com a visita inesperada, a recebeu com cautela. "Pai", disse Vitória, sua voz embargada pela emoção. "Sinto muito. Por favor, me perdoe." Eduardo, vendo a sinceridade e a dor nos olhos de sua filha, sentiu que o muro que havia construído ao redor de seu coração começava a desmoronar. Em um momento de vulnerabilidade compartilhada, pai e filha se abraçaram, anos de dor e separação se dissolvendo em lágrimas de arrependimento e perdão. Carolina, observando a cena da porta, sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, alegria por ver Eduardo se reconectando com sua filha. Por outro, uma pontada de preocupação sobre como essa reviravolta dos acontecimentos afetaria sua vida juntos. Enquanto isso, Sandra, sozinha na suíte do hotel, percebia que seu plano estava desmoronando. Com Vitória fora de seu controle, sua posição na batalha legal se enfraquecia consideravelmente. Desesperada, começou a tramar um novo plano, um que ameaçaria destruir não apenas Eduardo, mas também a recém-formada reconciliação com Vitória. A tempestade que se aproximava prometia ser devastadora, e ninguém estava preparado para os segredos que estavam prestes a vir à tona, segredos que mudariam o curso de suas vidas para sempre. Os dias seguintes à reconciliação entre Eduardo e Vitória foram uma mistura de emoções intensas e ajustes difíceis. Vitória se mudou para a casa de seu pai, ocupando o quarto de hóspedes, enquanto tentava processar tudo o que havia descoberto e reconstruir seu relacionamento com Eduardo. Carolina, por sua vez, fazia todo o possível para ser acolhedora e compreensiva, mas não podia evitar sentir certa inquietação. A presença de Vitória havia alterado a dinâmica de seu lar, e ela temia que isso pudesse afetar seu relacionamento com Eduardo. Uma noite, enquanto Vitória dormia, Carolina encontrou Eduardo no escritório, olhando para velhas fotos de família. "Você está bem, amor?" perguntou Carolina, sentando-se ao seu lado. Eduardo levantou os olhos, seus olhos brilhando de emoção contida. "É estranho, Carolina. Tenho minha filha de volta, algo que nunca pensei que aconteceria. Mas, ao mesmo tempo, me sinto confuso." Carolina pegou sua mão. "É normal se sentir assim. Vocês passaram por muita coisa. Temo que isso mude as coisas entre nós", confessou Eduardo. "Não quero que você pense que..." Carolina o interrompeu com um beijo suave. "Eu te amo, Eduardo. Estamos juntos nisso, aconteça o que acontecer." Enquanto isso, Sandra não havia desistido. Desesperada e furiosa com a deserção de Vitória, decidiu jogar sua última carta. Contatou um investigador particular, determinada a encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse usar contra Eduardo. O investigador, após dias de busca, finalmente entregou a Sandra uma informação que a fez sorrir com malícia. Era hora de seu contra-ataque. Uma manhã, enquanto Eduardo, Carolina e Vitória tomavam café da manhã juntos, tentando estabelecer uma nova normalidade, a campainha tocou. Eduardo abriu a porta e se viu cara a cara com Sandra, que exibia um sorriso triunfante. "Bom dia, querido", disse Sandra, empurrando para entrar. "Acho que é hora de termos uma conversa em família." Vitória se tensionou ao ver sua mãe, enquanto Carolina se aproximava protetoramente de Eduardo. "O que você está fazendo aqui, Sandra?", perguntou Eduardo, sua voz fria. Sandra se sentou confortavelmente no sofá, saboreando o momento. "Oh, só pensei que era hora de compartilhar algumas verdades.
Você sabia, Vitória, que seu pai tem um filho secreto? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Eduardo, cujo rosto havia empalidecido. Do que você está falando? Exigiu Carolina, sua voz tremendo ligeiramente. Sandra tirou um envelope de sua bolsa e o jogou sobre a mesa de centro. Aqui estão as provas. Um menino, nascido há 7 anos. Logo depois que fomos embora, Eduardo. Parece que você não perdeu tempo, não é? Eduardo, atordoado, pegou o envelope com mãos trêmulas. Ao abri-lo e ver os documentos dentro, seu mundo pareceu parar. Eu não sabia, murmurou, olhando para as fotos de um menino que era inegavelmente seu. Vitória, horrorizada, olhou para seu pai. É verdade? Eu tenho um irmão? Carolina se afastou de Eduardo, seu rosto uma máscara de dor e confusão. Eduardo, como você pôde esconder isso de mim? Eu não sabia, insistiu Eduardo, sua voz quebrando. Deve ter sido logo antes de eu ser diagnosticado. Eu nunca soube. Sandra observava a cena com satisfação. Seu plano estava funcionando perfeitamente. A unidade que Eduardo, Carolina e Vitória haviam formado estava desmoronando diante de seus olhos. No entanto, o que Sandra não esperava era a reação de Vitória. Em vez de se juntar à comoção geral, Vitória se levantou, enfrentando sua mãe com um olhar de determinação. Chega, mãe, disse com voz firme. Você não vai destruir esta família de novo. Surpreendida, Sandra perdeu por um momento sua compostura. Vitória, você não vê o que seu pai fez conosco? A única coisa que vejo é uma mulher desesperada, tentando manipular a todos nós, respondeu Vitória. Então, voltando-se para Eduardo e Carolina, continuou. Sim, isso é um choque, mas não podemos deixar que isso nos separe. Somos mais fortes que isso. Carolina, ainda chocada, olhou para Eduardo. É verdade que você não sabia? Eduardo assentiu, lágrimas em seus olhos. Eu juro, Carolina, nunca teria escondido algo assim de você. Nesse momento, João, que havia sido alertado por Carolina sobre a visita inesperada de Sandra, chegou à casa. Rapidamente avaliou a situação e tomou o controle. Sandra, acho que é hora de você ir embora, disse firmemente. Qualquer comunicação futura será através dos advogados. Enquanto João escoltava uma Sandra furiosa para fora da casa, o resto da família ficou em um silêncio tenso. A revelação do filho secreto de Eduardo havia abalado os alicerces de seu relacionamento, mas a reação de Vitória havia evitado que tudo desmoronasse completamente. Eduardo, ainda segurando os documentos, olhou para Carolina e Vitória. Precisamos conversar sobre isso, todos juntos, e acho que precisamos encontrar este menino, meu filho. A tensão na sala era palpável, mas também havia uma sensação de determinação. Esta nova revelação poderia ter sido projetada para separá-los, mas, em vez disso, estava se tornando um teste da força de seus laços recém-formados. Enquanto se preparavam para enfrentar essa nova realidade juntos, nenhum deles poderia imaginar como a busca por esse menino desconhecido mudaria suas vidas para sempre, trazendo consigo mais surpresas e desafios do que jamais poderiam ter antecipado. Os dias seguintes à revelação de Sandra foram um turbilhão de emoções e atividade na casa de Eduardo. A notícia da existência de um filho desconhecido havia abalado os alicerces da família recém-reunida, mas também havia forjado uma determinação compartilhada de enfrentar essa nova realidade juntos. Eduardo, com o apoio incondicional de Carolina e Vitória, embarcou na busca por seu filho. João utilizou seus contatos para contratar um investigador particular de confiança, evitando qualquer possibilidade de que Sandra interferisse no processo. Enquanto a investigação avançava, a dinâmica familiar continuava evoluindo. Vitória, determinada a compensar os anos perdidos, passava longas horas com Eduardo, ouvindo histórias de sua infância e compartilhando suas próprias experiências. Carolina, embora inicialmente abalada pela revelação, encontrou em si mesma uma força e compreensão que nem sequer sabia que possuía. Uma tarde, enquanto Eduardo e Vitória revisavam velhos álbuns de fotos no escritório, Carolina os observava da porta, uma mistura de amor e preocupação em seu rosto.
Vitória, notando sua presença, a chamou. Carolina, venha. Quero que você veja essas fotos do papai quando era jovem. Com um sorriso tímido, Carolina se juntou a eles no sofá. Eduardo a envolveu com um braço, aproximando-a. Obrigado, sussurrou em seu ouvido. Por estar aqui. Por tudo. Carolina assentiu, apertando sua mão em resposta silenciosa. A cena foi interrompida pelo som da campainha. João entrou apressadamente, segurando um envelope. Nós o encontramos, anunciou sua voz carregada de emoção. O coração de Eduardo deu um salto. Meu filho? João assentiu, entregando-lhe o envelope. Seu nome é Mateus. Ele tem 7 anos e vive com sua mãe, Luísa Mendonça, em Campinas. Com mãos trêmulas, Eduardo abriu o envelope. Dentro havia fotos de um menino de cabelo escuro e olhos familiares, junto com relatórios detalhados sobre sua vida. Ele é igual a mim quando eu era criança, murmurou Eduardo, as lágrimas brotando de seus olhos. Vitória se inclinou para ver as fotos, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. Eu tenho um irmão pequeno, disse, sua voz uma mistura de espanto e alegria. Carolina, superando seu próprio choque, pegou a mão de Eduardo. O que você quer fazer agora? Perguntou suavemente. Eduardo levantou o olhar, seu rosto refletindo determinação. Quero conhecê-lo. Quero fazer parte da vida dele. Os dias seguintes foram um frenesi de preparativos. João se encarregou de estabelecer contato com Luísa Mendonça, explicando a situação e arranjando um encontro. Eduardo, enquanto isso, lutava com uma mistura de emoção e ansiedade diante da perspectiva de conhecer seu filho. Finalmente chegou o dia da viagem para Campinas. Eduardo, Carolina e Vitória embarcaram no carro juntos, unidos em seu apoio mútuo e na incerteza do que os esperava. Ao chegarem ao endereço fornecido, Eduardo parou em frente à porta, paralisado pelo nervosismo. Estamos com você, assegurou Vitória, apertando sua mão. Carolina assentiu em concordância silenciosa. Com um suspiro profundo, Eduardo tocou a campainha. Momentos depois, a porta se abriu, revelando uma mulher de cabelos castanhos e expressão cautelosa. Luísa? Perguntou Eduardo. Ela assentiu. Você deve ser Eduardo, disse, sua voz misturando nervosismo e uma pitada de hostilidade. Sim, eu lamento muito vir assim, começou Eduardo. Eu não sabia... Luísa levantou uma mão para detê-lo. Eu sei. Entre, temos muito o que conversar. Enquanto entravam na casa, um menino pequeno apareceu no corredor, seus olhos grandes e curiosos fixos nos recém-chegados. Mateus, chamou Luísa suavemente. Venha aqui, querido. Há alguém que quero que você conheça. Eduardo sentiu seu coração parar ao ver seu filho pela primeira vez. A semelhança era inegável, e uma onda de amor e arrependimento o inundou. Olá, Mateus, disse, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Eu sou seu pai. Os olhos de Mateus se arregalaram ainda mais, uma mistura de confusão e curiosidade em seu rosto. Meu pai? Repetiu, olhando para sua mãe em busca de confirmação. Luísa assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sim, querido, este é seu pai. O que se seguiu foi uma longa e emotiva conversa. Luísa explicou como havia descoberto sua gravidez logo quando Eduardo desapareceu de sua vida. Eles haviam tido um breve romance antes de ele voltar com Sandra. Assumindo que Eduardo não queria saber nada dela ou do bebê, decidiu criar Mateus sozinha. Eduardo, por sua vez, compartilhou sua batalha contra o câncer e como nunca soube da gravidez de Luísa. A compreensão mútua começou a crescer entre eles, substituindo lentamente a tensão inicial. Vitória, emocionada por conhecer seu irmão mais novo, logo se viu brincando com Mateus no quintal, enquanto os adultos continuavam sua conversa. À medida que o dia avançava, ficou claro que esse encontro era apenas o começo de um longo processo de cura e reconexão. Eduardo estava determinado a fazer parte da vida de Mateus, e Luísa, embora cautelosa, estava disposta a dar-lhe essa oportunidade. Enquanto se preparavam para voltar a São Paulo, com a promessa de visitas regulares e ligações frequentes, Eduardo percebeu que sua família havia crescido e mudado de maneiras que nunca teria imaginado. Olhou para Carolina, que
que havia sido um pilar de apoio durante todo esse processo, e para Vitória, que segurava a mão de seu novo irmãozinho e sentiu uma onda de gratidão e amor. No entanto, em meio a essa felicidade recém-descoberta, Eduardo não podia evitar sentir uma pontada de preocupação. Sabia que Sandra ainda estava por aí, tramando seu próximo movimento. A batalha legal ainda não havia terminado, e agora, com Mateus no quadro, as apostas eram ainda mais altas. O que Eduardo não sabia era que Sandra já estava ciente desse novo desenvolvimento e estava preparando um plano que ameaçaria destruir não apenas Eduardo, mas toda a sua família recém-reunida. A tempestade que se aproximava prometia ser a mais feroz até agora, e ninguém estava preparado para os segredos obscuros que estavam prestes a ser desenterrados. Enquanto Eduardo e sua família recém-ampliada se adaptavam à sua nova realidade, Sandra se consumia em sua própria amargura e sede de vingança. E a notícia da existência de Mateus e a reconciliação de Eduardo com Vitória a haviam levado à beira do desespero. Em sua suíte de hotel, Sandra se reuniu com seu advogado, um homem de aparência sombria chamado Ricardo Veiga. "Preciso de algo mais", exigiu Sandra, andando nervosamente pelo quarto. "Algo que destrua Eduardo de uma vez por todas." Ricardo a olhou com cautela. "Senhora Monteiro, devo adverti-la de que estamos caminhando por uma linha muito tênue aqui. Qualquer ação ilegal poderia..." Sandra o interrompeu com um gesto brusco. "Não me importo. Faça o que for necessário." Com um suspiro resignado, Ricardo assentiu e saiu do quarto, deixando Sandra imersa em seus pensamentos sombrios. Enquanto isso, na casa de Eduardo, a família celebrava o aniversário de Carolina. A sala estava cheia de risos e conversa, com Vitória ajudando a decorar e Eduardo preparando o jantar na cozinha. A campainha tocou e Carolina abriu a porta, encontrando-se com Mateus e Luísa. "Feliz aniversário, Carolina!" exclamou Mateus, entregando-lhe um presente feito à mão. Carolina o abraçou comovida pelo gesto. "Obrigada, querido. Entrem, por favor." A festa continuou com um ambiente de calor e união familiar. Eduardo observava a cena com o coração cheio. Sua filha, seu filho, a mulher que amava, todos juntos e felizes. Por um momento, sentiu que finalmente tudo estava em seu lugar. No entanto, a paz foi efêmera. O telefone de Eduardo tocou, mostrando o número de João. "Eduardo?" A voz de João soava urgente. "Temos um problema. Sandra apresentou novas provas no processo. São graves." O rosto de Eduardo empalideceu. "Que tipo de provas?" "Documentos que sugerem desvio de fundos em sua empresa e na fundação." "Eduardo, isso é sério. Se forem reais, você poderia enfrentar acusações criminais." A notícia caiu como uma bomba. Eduardo se desculpou da festa e se trancou em seu escritório, tentando processar a informação. Sabia que as acusações eram falsas, mas como provar isso? Carolina, notando a ausência de Eduardo, o encontrou no escritório. "O que está acontecendo, amor?" perguntou, preocupada com sua expressão. Eduardo contou tudo, sua voz tremendo de raiva e medo. Sandra cruzou a linha desta vez. Ela está disposta a destruir tudo. Carolina o abraçou com força. "Enfrentaremos isso juntos, todos nós." Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Eduardo e João trabalharam incansavelmente para desmentir as acusações, enquanto Carolina e Vitória mantinham a família unida. Luísa, ao saber da situação, ofereceu seu apoio incondicional. "Estamos com você nessa, Eduardo", disse, surpreendendo-o com sua lealdade. Enquanto isso, Sandra saboreava sua aparente vitória. No entanto, sua satisfação foi curta. Uma tarde, recebeu uma visita inesperada em seu hotel. "Mãe", a voz de Vitória a sobressaltou. "Precisamos conversar." Sandra se virou, surpresa ao ver sua filha. "Vitória, querida, você veio apoiar sua mãe?" Vitória negou com a cabeça, sua expressão séria. "Vim pedir que você pare com isso. Sei que você falsificou esses documentos." Sandra empalideceu. "Não sei do que você está falando." "Sei de tudo, mãe. Sei que você contratou alguém para criar esses documentos falsos. Tenho provas." O mundo de Sandra começou a desmoronar.
Isso não importa, interrompeu Vitória. O que importa é que você tem uma escolha agora. Pode retirar as acusações e terminar com isso, ou posso levar essas provas à polícia. Sandra desabou em uma cadeira, a realidade de sua situação atingindo-a com força. Por que você está fazendo isso? Sou sua mãe. Porque é o certo, respondeu Vitória, sua voz firme, mas compassiva. Porque quero que nossa família cure, e isso inclui você, mãe. Mas primeiro você precisa parar com isso. Enquanto Sandra lutava com sua decisão do outro lado da cidade, Eduardo recebia uma ligação inesperada. Senhor Vasconcelos, uma voz desconhecida soou ao telefone. Tenho informações sobre as acusações contra o senhor, informações que provam sua inocência. O coração de Eduardo bateu forte. Quem é você? Alguém que foi contratado para criar esses documentos falsos, e alguém que não pode mais viver com essa culpa. Enquanto Eduardo ouvia atentamente, percebeu que o vento finalmente estava mudando a seu favor. A verdade estava vindo à tona, e com ela a esperança de um novo começo para todos. O que ninguém sabia era que essa revelação desencadearia uma série de eventos que levariam a um clímax inesperado, um que mudaria o curso de suas vidas para sempre e revelaria o verdadeiro significado de família, perdão e redenção. Os acontecimentos se precipitaram rapidamente após as revelações de Vitória e a ligação do informante anônimo. Eduardo, armado com provas irrefutáveis de sua inocência, reuniu-se com sua equipe jurídica para preparar sua defesa. Enquanto isso, Sandra enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. A ameaça de Vitória de expor suas ações a havia deixado sem opções. Com o coração pesado e o orgulho ferido, finalmente decidiu retirar todas as acusações contra Eduardo. Na manhã em que deveria começar o julgamento, o tribunal estava cheio de tensão. Eduardo, Carolina, Vitória e até mesmo Luísa com o pequeno Mateus estavam presentes, unidos em seu apoio. Quando Sandra entrou, todos prenderam a respiração. Para surpresa de todos, Sandra se aproximou do juiz e com voz trêmula declarou: Meritíssimo, desejo retirar todas as acusações contra Eduardo Vasconcelos. As acusações foram fabricadas por mim. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Eduardo olhou para Sandra, uma mistura de alívio e confusão em seu rosto. Vitória, com lágrimas nos olhos, assentiu levemente para sua mãe, reconhecendo sua corajosa decisão. O juiz, após ouvir as declarações e revisar as provas apresentadas pela equipe de Eduardo, arquivou o caso. Senhor Vasconcelos, o senhor está livre de todas as acusações. Este tribunal lhe oferece desculpas pelos transtornos causados. Enquanto as pessoas começavam a sair da sala, Eduardo se aproximou de Sandra, que permanecia imóvel, com o olhar perdido. Sandra, disse suavemente, obrigado por dizer a verdade. Ela o olhou, seus olhos cheios de arrependimento. Sinto muito, Eduardo. Por tudo. Estava tão cega pela amargura e pela ganância que perdi de vista o que realmente importava. Vitória se juntou a eles, abraçando sua mãe. Estou orgulhosa de você, mãe. Você fez a coisa certa. Carolina, observando a cena, aproximou-se com Mateus pela mão. O menino, alheio à complexidade da situação, sorriu para todos. Podemos ir tomar sorvete agora? Perguntou inocentemente, provocando risos que aliviaram a tensão. Eduardo olhou para Carolina, que assentiu com um sorriso compreensivo. Por que não vamos todos? Sugeriu Eduardo. Acho que temos muito o que conversar. E assim o improvável grupo, Eduardo, Carolina, Vitória, Sandra, Luísa e Mateus, se dirigiu a uma sorveteria próxima. Enquanto compartilhavam sorvetes e conversas, as barreiras começaram a cair. Sandra, pela primeira vez em anos, realmente ouviu sua filha e Eduardo. Compreendeu a dor que havia causado e, embora soubesse que a confiança levaria tempo para ser reconstruída, estava disposta a tentar. Luísa, que havia sido uma espectadora silenciosa de grande parte do drama, finalmente falou. Sei que nossa situação não é convencional, disse, olhando para Eduardo e depois para Carolina. Mas pelo bem de Mateus, gostaria que pudéssemos forjar algum tipo de relação amigável. Carolina pegou a mão de Luísa. Eu adoraria isso, respondeu com sinceridade.
À medida que a tarde avançava, planos começaram a tomar forma. Eduardo e Carolina decidiram ampliar a fundação para incluir programas de apoio a famílias não convencionais. Vitória expressou seu desejo de estudar direito, inspirada pelos eventos recentes. Sandra, num gesto de verdadeiro arrependimento, ofereceu sua experiência em negócios para ajudar na fundação. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, o grupo se despediu com abraços e promessas de manter contato. Eduardo, com Carolina ao seu lado, observou como Mateus se despedia de sua nova irmã mais velha e de seus avós. Quem diria que terminaríamos assim? Murmurou Eduardo, apertando a mão de Carolina. Ela sorriu, apoiando sua cabeça no ombro dele. A vida tem formas surpreendentes de unir as pessoas. Naquela noite, de volta em casa, Eduardo refletiu sobre a incrível jornada que havia sido sua vida. Do abandono e da doença, ao amor renovado, à paternidade inesperada e à reconciliação. Olhou para Carolina, que dormia pacificamente ao seu lado, e sentiu uma onda de gratidão. Nos meses e anos que se seguiram, a família Vasconcelos, em todas as suas formas não convencionais, floresceu. Eduardo e Carolina finalmente se casaram, em uma cerimônia cheia de amor e aceitação. Vitória se tornou uma advogada bem-sucedida, dedicando parte de seu tempo a causas pro bono. Sandra, embora nunca tenha voltado a ser parte íntima da família, encontrou redenção em seu trabalho, com a fundação e na relação reconstruída com sua filha. Mateus cresceu rodeado de amor, com 2 mães, um pai, uma irmã mais velha e uma família estendida que desafiava todas as convenções. A fundação de Eduardo se tornou um farol de esperança para muitos, inspirando outros a superar adversidades e a reconstruir suas vidas. E assim, o que começou como uma história de traição e dor se transformou em um testemunho do poder do perdão, da resiliência do espírito humano e da capacidade do amor para curar até mesmo as feridas mais profundas. Enquanto Eduardo olhava para sua família reunida em um jantar de domingo, com risos e conversas preenchendo o ar, não pôde evitar sorrir. Havia passado pelo inferno e voltado, mas no final havia encontrado algo mais valioso do que qualquer riqueza material. Uma família verdadeira, forjada nas chamas da adversidade e unida pelo amor incondicional. E naquele momento, Eduardo soube que, não importava o que o futuro pudesse trazer, enfrentariam juntos qualquer desafio, mais fortes e mais unidos do que nunca. À medida que os anos passavam, a família Vasconcelos continuava a crescer e evoluir. Vitória, agora uma advogada respeitada, encontrou o amor com um colega de profissão, Rodrigo, e logo a família celebrava outro casamento. Mateus, entrando na adolescência, mostrava-se um jovem brilhante e compassivo, refletindo o melhor de todos que o criaram. Carolina e Eduardo, agora na casa dos 50, continuavam a ser o coração da família. Sua parceria, forjada através de tantas provações, era um exemplo para todos ao seu redor. A fundação que haviam criado juntos tinha se expandido, ajudando milhares de famílias em todo o Brasil. Sandra, ao longo dos anos, havia se tornado uma pessoa diferente. O arrependimento inicial havia se transformado em uma determinação genuína de fazer a diferença. Ela agora dirigia um programa dentro da fundação focado em ajudar mulheres a reconstruir suas vidas após relacionamentos abusivos. Seu relacionamento com Vitória havia se fortalecido e ela estava lentamente reconstruindo laços com o resto da família. Luísa, que inicialmente havia sido cautelosa com o arranjo familiar não convencional, tornou-se uma parte integral do grupo. Ela e Carolina haviam desenvolvido uma amizade próxima, unidas em seu amor por Mateus e no respeito mútuo que haviam cultivado. Em uma tarde ensolarada de primavera, a família se reuniu para comemorar o aniversário de 15 anos de Mateus. O quintal da casa de Eduardo e Carolina estava cheio de risos, música e o aroma de churrasco. Eduardo observava a cena com o coração cheio. Vitória e Rodrigo anunciando que estavam esperando seu primeiro filho. Sandra e Luísa conversando animadamente sobre os planos futuros da fundação. Mateus, o aniversariante, rodeado por amigos, seu sorriso iluminando o jardim. Carolina se aproximou envolvendo a cintura de Eduardo com o braço.
No que você está pensando? Perguntou ela, notando seu olhar distante. Eduardo sorriu, puxando-a para mais perto. Estou pensando em como a vida é imprevisível. Há 15 anos eu estava em uma cama de hospital, acreditando que tinha perdido tudo. E agora, olhe para isso. Olhe para a família que construímos. Carolina assentiu, seus olhos brilhando com emoção. É incrível, não é? Todas as dores, todos os desafios, tudo nos trouxe até aqui. Naquele momento, Mateus se aproximou deles, seu rosto jovem, radiante de felicidade. Pai, mãe, disse ele, usando os termos que havia adotado para Eduardo e Carolina, enquanto ainda chamava Luísa de mamãe. Obrigado por tudo, este é o melhor aniversário de todos. Eduardo abraçou o filho, sentindo uma onda de amor e orgulho. Você merece tudo de bom, filho. Estamos todos tão orgulhosos de você. À medida que a tarde se transformava em noite, a família se reuniu em torno de uma grande fogueira no jardim. Eduardo olhou ao redor do círculo. Carolina, seu porto seguro, Vitória, sua primogênita, agora prestes a se tornar mãe. Rodrigo, o mais novo membro da família. Mateus, o filho que ele quase não conheceu. Luísa, uma parceira inesperada na paternidade. E até mesmo Sandra, um lembrete de que o perdão e a redenção são possíveis. Enquanto as chamas dançavam, lançando sombras suaves nos rostos de seus entes queridos, Eduardo sentiu uma profunda sensação de paz e gratidão. A vida não havia sido fácil, mas cada desafio, cada obstáculo, os havia levado a este momento de união e amor. Quero fazer um brinde, disse Eduardo, levantando seu copo. Todos se viraram para ele atentos. A família, não apenas ao sangue que compartilhamos, mas aos laços que escolhemos criar e nutrir, a força que encontramos uns nos outros e ao amor que nos guia através dos momentos difíceis. Um coro de A Família ecoou pelo jardim, as vozes se misturando na noite quente. Enquanto a festa continuava ao seu redor, Eduardo refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. Do desespero à esperança, da traição ao perdão, da solidão a esta família extraordinária e diversa. Cada capítulo de sua vida, mesmo os mais dolorosos, havia contribuído para criar esta tapeçaria rica e bela que agora o rodeava. E assim, sob as estrelas de uma noite de primavera, rodeado pelo amor e pelo calor de sua família, Eduardo Vasconcelos soube com certeza que não importa o que o futuro pudesse trazer, eles enfrentariam juntos, mais fortes do que nunca, unidos por laços que iam além do sangue. Laços forjados por escolha, fortalecidos pela adversidade e sustentados pelo amor incondicional.